E aí, será que a prótese do quadril faz barulho? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, do Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu vou tratar sobre um tema que gera muita dúvida entre as pessoas que fizeram prótese total do quadril. Será que a prótese do quadril faz barulho mesmo? Será que isso é comum? E hoje eu vou dar um dado alarmante. Isso é muito mais comum que se imagina, dependendo do determinado tipo de prótese que você tenha. Primeiro eu preciso falar para vocês que existem diferentes tipos de prótese. Existem as próteses que têm as partes que se interagem entre si, que podem ser em metal, por exemplo, essa aqui tem uma cabeça de metal. Tem próteses com cabeças em cerâmica, tem próteses que tem esse encaixezinho na parte do acetábulo em polietileno, que é um tipo de plástico, e tem próteses que são feitas de cerâmica com cerâmica. Então, essas características das próteses apresentam vantagens e desvantagens. Por isso que elas têm que ser indicadas conforme o perfil do paciente e conforme a escolha do paciente e do cirurgião, para escolher a prótese mais indicada para o seu quadril. Mas o que eu preciso te falar é que, dependendo da escolha desse par tribológico, que são as peças que articulam, que atritam dentro da articulação do quadril protética, você pode ter uma incidência mais aumentada de ruído, de barulho, quando esses pares se interagem entre si. Os barulhos podem ocorrer por um diverso número de razões. Eles podem ocorrer tanto durante o movimento de um componente da prótese interagindo com o outro, como com a interação dos componentes da prótese com os tecidos ao redor dela. E qual que é o problema de você ter um barulho na sua prótese? A maioria das vezes esse barulho é bem inocente e não vai te causar um problema na tua prótese, nem prejudicar a cirurgia que você fez. Mas esse barulho pode se tornar persistente, inconveniente, e muitas vezes é desagradável para o paciente, impactando inclusive nas taxas de avaliação dos pacientes, nos instrumentos que a gente usa para medir a qualidade de vida após a cirurgia. E esse impacto e esse número alto de pacientes que desenvolvem barulho depois que fazem a cirurgia tem feito alguns cirurgiões mudarem o tipo de indicação das suas próteses, inclusive parando de usar tanto essas próteses em cerâmica, devido às taxas assustadoras de número de pacientes que desenvolvem ao longo do tempo um barulho inconveniente, um barulho desagradável enquanto estão se movimentando. Sabe-se que esse ruído, em particular o squeaking, que é como se fosse um rangido, um barulho alto, estridente dentro da articulação do quadril, ele é muito frequente e quase que particularmente associado com as próteses que têm articulação muito duras, que têm a superfície de atrito muito duras, como cerâmica e metal. Tanto que a maioria dos trabalhos que eu vou citar aqui é com estudos dos pacientes que têm prótese cerâmica com cerâmica. Por que cresceu tanto o número de pacientes que fizeram prótese cerâmica com cerâmica? Pelo simples motivo que a prótese cerâmica com cerâmica é a prótese que tem a maior longevidade. Em teoria, são as próteses que têm um desgaste praticamente inexistente, um desgaste desprezível ao longo dos anos e podem, inclusive, dar aquela sensação de que sejam próteses que vão durar para sempre. Mas devido ao alto número de rangidos e principalmente os barulhos persistentes, tem muito paciente que fez prótese cerâmica com cerâmica que está precisando trocar essa prótese antes da hora devido ao barulho desconfortável, desagradável. Então a gente vê que a escolha por uma prótese perfeita, uma prótese que não tenha complicações, não existe. Mas se o paciente busca esse tipo de prótese que vai durar mais tempo, ele tem que estar ciente que essa prótese pode durar mais tempo, mas também pode desenvolver barulho ao longo dos anos. Eu vou descrever agora os principais barulhos que você pode perceber na sua articulação de prótese. O primeiro é o pop. O pop é um barulho surdo, seco, como se tivesse alguém batendo numa madeira. É um barulho bem alto, seco e constante que o paciente sente e às vezes ele consegue provocar durante a consulta. O outro barulho que existe é o clique.
seria um leve estalido, um barulho de alguma coisa estalando. O clique pode aparecer inclusive em outros tipos de prótese, não só nas próteses hard-on-hard, nas próteses cerâmica com cerâmica, metal com metal. O clique está presente nas próteses cerâmica polietileno, por exemplo, mas daí tem muito mais a ver com o atrito de algum tendão que passa ali próximo da prótese e ele faz esse estalinho. Esse clique pode ser doloroso, pode não ser doloroso. Se ele não é doloroso, ele não tem motivo tanto de preocupação. O squeaking, que eu já comecei falando, esse sim é bem frequente e ele parece um rangido de uma porta que está mal lubrificada. Ele faz wick, 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 wick. E ele é bem desagradável para os pacientes que possuem esse tipo de complicação. Existe um quarto tipo que eu particularmente nunca vi, mas é o grinding, creaking, que seria o termo em inglês para algum barulho de alguma coisa se esfarelando, alguma coisa moendo, e seria mais característica de uma prótese em cerâmica que está fraturada. Então parece que tem areia dentro da tua articulação, e literalmente a cerâmica quebrada, fraturada. Isso é muito raro acontecer, mas se acontece, ela tem esse barulho mesmo. Um estudo relatou que nas próteses cerâmica com cerâmica é relativamente frequente a incidência de barulho, de ruído, sendo que os principais são os estalos e os cliques. O squeaking também é muito frequente. Em algumas séries de casos, foi percebido que em quase 1/3 dos pacientes já experimentou algum tipo de ruído, persistente ou não, na sua prótese durante a sua vida. Mas, assim, avaliando os índices de qualidade e de avaliação mesmo de qualidade de vida, esses scores que a gente mede, a gente chama scores funcionais de qualidade de vida, a presença de barulhos não impactou tanto nem a parte funcional, nem a parte psicológica desses pacientes, o que é tranquilizador. O ruído foi particularmente mais presente nos acetábulos, nas tacinhas que estavam posicionadas em posições mais extremas, tanto verticalizados, muito horizontalizados ou muito virados para frente ou para trás, fora da margem de segurança que geralmente o cirurgião coloca esses acetábulos. Ele foi mais presente em pacientes que tinham cabeças muito grandes em cerâmica, e isso eu estou falando de estudos com prótese cerâmica, tá? Onde é mais frequente esse tipo de complicação. E também os ruídos foram mais frequentes nos pacientes adultos jovens, que submetem essa prótese a um maior torque, a um maior estresse no seu dia a dia. E para quem que essas próteses são mais indicadas? Para os adultos jovens, pensando na longevidade dessa prótese. Veja que isso é um paradoxo, você indica mais esse tipo de prótese para um paciente determinado e esse tipo de paciente que tem o maior número de ruídos, barulhos, que é esse tipo de complicação. A falta de lubrificação entre a superfície de rolamento, entre esse par tribológico, cabeça, liner, pode ser um dos fatores determinantes também para a ocorrência de barulho de rangido. Alguns autores, inclusive, advogam que essas 3 condições podem coexistir, e inclusive uma leva a outra, gerando o barulho. Então seriam as condições secas articulares, o mau posicionamento da tacinha do acetábulo e essas cabeças muito grandes, muito exageradas, acima do número 36, que podem alterar a mecânica da articulação, levar o quadril a excursões muito maiores e alguma instabilidade, que seriam pequenas subluxações que a gente fala, a cabeça do fêmur saindo um pouquinho do lugar e que podem causar os barulhos pós-artroplastia do quadril. Um estudo que foi apresentado, inclusive, em 2006, mostrou nos pacientes que têm barulho na sua articulação cerâmica com cerâmica, que o aspirado do líquido articular, o líquido que lubrifica essa articulação, continha partículas microscópicas de cerâmica, o que mostra que pelo menos alguma microfratura aconteceu nesses componentes e eram liberadas essas partículas de cerâmica nos pacientes que têm barulho dentro da sua articulação.
em especial os pacientes que desenvolveram o squeaking. Outros investigadores sugeriram que o impacto entre o colo da prótese com o rebordo do acetábulo em cerâmica pode gerar detritos metálicos que se depositam na cerâmica, e isso pode ser um dos fatores causadores do squeaking. Até aqui eu vou mostrar na figura 3 que tem do próprio artigo, né, que tem a marca onde a prótese bate no rebordo. Eu vou mostrar aqui com as minhas próteses, mas seria basicamente isso aqui. Imagina que aqui dentro tem um liner de cerâmica e esse movimento de bater o colo da prótese no rebordo do acetábulo faz inclusive uma marca, um afundadinho nesse rebordo, e esse seria um dos fatores causadores do barulho intraarticular. E outro mecanismo que é muito presente nos pacientes que têm barulho na articulação é o stripe wear, ou o desgaste em faixas, em listras, que seria uma marcação nessa cerâmica na região de maior atrito. E tudo isso tem que estar presente, né? A condição seca, a falta de lubrificação, o componente acetabular fora de uma zona de segurança de posicionamento, cabeças muito grandes, pacientes que têm frouxidão ligamentar também, que a prótese se movimenta além de um movimento saudável desse quadril, pode gerar esse desgaste em listras e ter umas marcas nas próteses, inclusive com um depósito de metal nessas cabeças femorais ou no liner acetabular, como está na figura 4 desse mesmo artigo que eu vou colocar aqui para vocês. Inclusive eu vou mostrar uma cabeça em cerâmica aqui. Vocês veem que tem uma listra nela. Essa cabeça de cerâmica foi recuperada de uma cirurgia de revisão. Olha só que ela tem uma listra, vocês conseguem ver, né? E uma marca com sinal de metal, como se tivesse borrado aqui, passado o metal nela. E eu garanto para vocês que essa cabeça em cerâmica, ela é totalmente arredondada, não tem nenhum afundadinho, nenhuma irregularidade nela. O que aconteceu? A cerâmica, por ser um material mais duro que o metal, ela riscou o metal ao longo do tempo, tá? E esse riscar o metal ao longo do tempo vai causando que o metal grude, deposite aqui na cerâmica, né? E isso pode ser um dos fatores causadores do barulho também, em teoria. Existem duas formas da gente analisar o barulho. Nos pacientes que têm o barulho depois da revisão, então você retira esses componentes que estavam causando barulho e você analisa o que aconteceu com esse par tribológico, né? Ou então existe outra forma de tentar gerar o barulho, entender como que esse barulho aparece, que é através dos simuladores de laboratório. E nos simuladores de laboratório, uma das formas que os pesquisadores conseguiram causar o desgaste em faixas, reproduzir esse barulho do squeaking, foi fazendo uma pequena subluxação adicionada a um alto atrito. Por isso dessa teoria de que a cabeça levemente desencaixada nos pacientes que têm hiperfrouxidão ligamentar, então imagina, eles têm um excesso de movimento, uma prótese impacta na outra aqui em cima e ela subluxa. E isso poderia causar o barulho, causar o squeaking. Então tá bem, eu já falei quais são as principais alterações mecânicas que o paciente tem que ter para desenvolver o barulho pós-cirurgia de prótese do quadril, mas também eu não falei quando que ela aparece. E por incrível que pareça, muitas vezes alguns pacientes demoram anos para apresentar esse tipo de barulho. Então precisa que essa prótese esteja movimentando de uma forma, vamos dizer, inadequada ao longo de algum período para depois você ter esse problema do barulho aparecer. Ele aparece anos após a cirurgia. Inclusive, tem um estudo falando que a própria rigidez da coluna, uma artrose da coluna que vem aparecer num paciente que fez prótese total do quadril, pode mudar a posição da tua bacia, deixar a coluna rígida, pode interferir no movimento da bacia, e isso ao longo dos anos pode
causar o surgimento de barulho nessa articulação. Embora esses ruídos aparentemente não causam nenhum problema a curto prazo na sua prótese, essas altas taxas, ou seja, quase 1/3 dos pacientes que fazem prótese cerâmica com cerâmica já experimentaram algum tipo de barulho na maior parte dos trabalhos. Isso acaba sendo um pouco preocupante, porque imagina-se que esse barulho, esse movimento inadequado ou essa dinâmica inadequada entre os componentes cerâmica e cerâmica podem causar problemas na sua prótese a médio e longo prazo, interferindo nessa questão da alta sobrevida desses implantes. E uma coisa que a gente precisa observar, se esses barulhos são percebidos com muita frequência, são incômodos, são acompanhados por dor, ou então uma sensação de que a prótese está saindo e voltando do lugar, você precisa procurar o seu médico ou procurar um médico especialista na área para tentar resolver esse problema e analisar como que está se comportando a sua prótese. Então, pessoal, a resposta é sim. A prótese do quadril pode fazer barulho. Alguns tipos de prótese que têm superfícies de rolamento, superfícies articulares muito duras, essa taxa de barulho é muito mais frequente que nas próteses, por exemplo, que tem um inserto acetabular de polietileno. E se esse barulho é constante, você precisa se preocupar e procurar a ajuda de um médico. Tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!